Ei, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas ao primeiro módulo da nossa comunidade Fé e Emoções. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E hoje nós vamos começar por algo que é extremamente importante quando nós falamos de saúde mental para cristãos, a base para o nosso autoconhecimento. Você já parou para pensar em quem você é de verdade, além das suas funções, do seu trabalho, dos seus relacionamentos? O que define a sua identidade? Hoje nós vamos entender quem nós somos como mulheres cristãs e como Deus nos vê. Uma das verdades mais sublimes da Bíblia a respeito do ser humano é que nós fomos criados imago Dei, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, na primeira partezinha diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E de forma muito prática, essa verdade atinge a nossa vida em todas as áreas. Isso significa que nós fomos feitos para refletir os atributos e as características de Deus. Quando nós olhamos para a criação, os céus, as estrelas, o mar, tudo isso reflete a glória de Deus. Mas nós, seres humanos, fomos criados de uma forma ainda mais especial. Nós não apenas contemplamos a glória de Deus na criação, mas nós carregamos a imagem de Deus em nós. Você já parou para pensar em como esse entendimento ele afeta a sua vida no seu dia a dia? Eu sei que muitas vezes nós crescemos ouvindo isso, que nós fomos feitas à imagem e semelhança de Deus. Mas o objetivo desse módulo é que você entenda como ser feita a imagem e semelhança de Deus afeta a sua vida e as suas emoções. A gente vai caminhar cada vez mais para falar sobre as emoções, sobre a vida emocional, sobre a nossa saúde mental. Esse entendimento, ele transforma a nossa forma de viver, o entendimento de que nós fomos feitas à imagem e conforme a semelhança de Deus. Isso significa que nós temos um valor inestimável, que a nossa identidade, ela não se resume ao que nós fazemos ou ao que nós alcançamos, mas ao fato de que nós fomos feitas à imagem de um Deus perfeito e amoroso. É muito importante que você entenda que existe uma singularidade em ser humano que é diferente de tudo mais na criação, dos animais, das coisas que o Senhor criou. Diferente dos animais, por exemplo, nós fomos criados para ter um relacionamento íntimo com Deus. A criação toda, então, ela reflete a glória de Deus, mas somente o ser humano carrega a natureza divina de uma forma tão especial, única e profunda. Você já tinha parado para pensar sobre isso? A sua capacidade de saber o que é certo, o que é errado, de sentir, de pensar, a sua moralidade, o seu desejo de se relacionar com algo maior que você, de se conectar a um propósito que faça sentido, tudo isso é parte de algo único que Deus colocou em você. Isso significa ser feita em imagem e semelhança de Deus. Você foi criada com as capacidades dadas por Deus de refletir o caráter dele, as características dele. E quando nós entendemos isso, nos apropriamos dessa verdade sobre nós, não é você tentar repetir até aquilo entrar na sua cabeça. Não, isso é a verdade sobre você. E quando você entende isso, você consegue viver com mais dignidade, com mais propósito na sua vida. E isso com certeza vai mudar a maneira como você lida com você mesma e com as outras pessoas também. Se nós somos criadas à imagem de Deus, o que isso significa para o nosso dia a dia? Vamos para alguns exemplos práticos na sua vida pessoal, por exemplo. Você é amada e valiosa independentemente das suas falhas, dos seus acertos, das suas conquistas. Você não precisa encontrar valor nas coisas que você faz. E é muito comum nós nos perdermos nas nossas buscas durante a nossa vida. Nós, pela forma como fomos criadas, pelas nossas características, os nossos pecados que nós carregamos, nós tendemos a buscar nas coisas significado. Mas é muito importante que quando nós nos percebermos assim, nos perdendo em busca de conquistas ou diante de um fracasso, parece que aquele fracasso significa quem nós somos, nós nos lembrarmos que nós temos um valor inestimável que nada pode tirar, que foi o Senhor que imputou em nós essa dignidade. Um outro exemplo é nas nossas relações. Cada pessoa que nós encontramos durante a nossa jornada também carrega a imagem de Deus. Quer essa pessoa já tenha se tornado um filho de Deus por meio da obra do Espírito, quer ainda não. E essa verdade afeta a nossa vida, nos chamando a amar profundamente, respeitar uns aos outros durante a nossa caminhada. O nosso propósito de vida
um último exemplo mais prático. Como ser a imagem e semelhança de Deus afeta os nossos propósitos de vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui para sermos apenas boas pessoas. Nós estamos aqui refletindo a imagem de Deus, vivendo por um propósito maior, refletindo o caráter de Deus ao mundo, através das nossas atitudes, das nossas escolhas. E isso é uma baita responsabilidade, né? Mas isso só é possível pela obra do Espírito em nós. É por isso que o fardo, embora a caminhada traga muitos desafios, renúncias à caminhada cristã, todas essas renúncias, toda essa mudança, ela só é possível porque o Espírito Santo habita em nós. Então, como nós vamos alcançar isso? Como nós vamos viver uma vida que glorifica a Deus? O como, a jornada, muitas vezes somos nós que complicamos, né? Tentando construir uma espiritualidade com base na força do nosso braço, no nosso esforço, mas nós precisamos aprender como que sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, ter o Espírito Santo habitando em nós, afeta a nossa caminhada e afeta muito. E essas áreas são alguns exemplos para você pensar e refletir junto comigo. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso hoje. Ter sido feita, ser alguém que foi formada à imagem e à semelhança do seu Criador, ter algo em você que nada mais na criação carrega, como isso afeta a sua forma de se olhar no espelho hoje? Mas não olhar no espelho de uma forma externa, mas para dentro de você, para quem você é, para suas fragilidades, para suas potências, para aquilo que você é boa, para aquilo que Deus te deu de habilidade, de dons, mas além de tudo isso, o valor que já está intrínseco aí que o Senhor colocou em você, que mesmo quando você fracassa, quando você falha, esse valor permanece intacto, porque ele não depende do que você faz. Como pensar nisso muda tudo para você hoje. Nós fomos feitos para refletir o Senhor, viver com propósito e com dignidade. Então leve essa verdade com você hoje, minha irmã. Quem você é está fundamentado na verdade de que você foi feita à imagem de um Deus extremamente amoroso. Tire um tempinho para fazer as suas anotações, para pensar sobre o que você aprendeu nessa aula hoje e nós vamos seguir para a segunda aula deste primeiro módulo. Mas antes eu quero fazer uma oração por você. Deus, eu peço que o Senhor alcance o coração da minha irmã que está assistindo a essa aula. Que essa verdade de que ela foi feita à tua imagem e semelhança, formada pelas tuas mãos, feita para refletir o teu caráter e os teus atributos, possa invadir o coração dela. Que ela possa tomar consciência do seu amor e de quanta dignidade o Senhor colocou sobre ela nesse momento. Obrigada. Amém.